Hare Krishna, Dandavat Pranamis. Então, vamos lá, só para a gente se situar, né? O que está acontecendo? Chega para cá. O que está acontecendo? A gente está no pós, na verdade, o Rath Yatra já aconteceu, só que está acontecendo um grande evento, porque Jagannatha Krishna, ele está em Vrindavana, né, que é o maior desejo do coração dele. Então, são tantas coisas para falar, né? Eu vou tentar falar sobre tudo hoje, mas o que se processa, o que está acontecendo? Dia 22 caiu no Brasil, mas eu achei prudente esperar o dia 23, que é quando realmente Jagannatha ele saiu do templo de Jagannath Puri, né, em direção ao templo de Gunditya lá na Índia. Esse festival ele tinha sido proibido e ele foi autorizado, vocês já devem saber, né? A gente já falou, eu já postei, enfim. E ele foi autorizado, então Jagannatha saiu, né? Jagannatha é a própria expressão, é a forma de Krishna, né, no seu êxtase de amor, no êxtase de amor, pelo êxtase de amor dos devotos puros, Jagannatha ele se derrete, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar na noite de hoje. Então, Jagannatha é o próprio Krishna Shamasundara derretido por esse amor que seus devotos sentem por ele. E ele foi do templo de Puri, que representa Dwarka, né, para o templo de Gunditya, né? Teve toda aquela limpeza do templo e ele foi para o templo de Gunditya. Então, nesse momento, ele está lá. Ele fica lá por 7 ou 8 dias, acho que são 8 dias, e ele está nesse momento em Gunditya, que representa Vrindavana. Então, para nós, Gaudiya Vaishnavas, isso é um grande acontecimento, porque tudo que Krishna quer é estar em Vrindavana, é estar com seus associados eternos, né, realizando doces passatempos. Então, muito mais do que um festival das carruagens, que é o que é o Rath Yatra, é a saída, né, de Krishna, de Jagannatha, né, que é o próprio Krishna, desse lugar da opulência, né, desse lugar do temor, desse lugar da reverência, para o lugar do amor, da intimidade, da afeição, né? E tem uma história. Na verdade, tem 2 histórias que falam sobre isso. Essas histórias, elas não estão reveladas nas escrituras sagradas. Essas histórias vieram do coração dos devotos puros. Então, só os devotos puros do Senhor têm acesso a essas histórias, tá? Gente, amanhã a live vai ser no Instagram, hein? O pessoal todo do Instagram tá vindo aqui pro Facebook. E amanhã, como é muito, 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 muito confidencial, amanhã é o sábado, vou anunciar, mas acho que é amanhã, vai ser lá no Instagram. Então, eu vou botar o link aqui no Facebook e aí vocês vão lá pro Instagram, que aí eu consigo saber quem tá vendo, falar com todo mundo, né? Aqui eu consigo ver vocês, mas depois vem centenas de pessoas aqui, eu não sei nem quem tá vendo, né? Então no Instagram eu consigo ter essa intimidade maior. E também ontem aconteceu um acidente, a câmera do Instagram ela caiu, né? Caiu a internet, então é muito difícil manejar 3 câmeras. Então eu vou passar a fazer um dia no Facebook, um dia no Instagram. Então quem está aqui amanhã, por favor, vai para o Instagram, vou deixar o link aqui, não deixa de assistir, que amanhã vai ser mais confidencial ainda, né? E no sábado vai ser o Hera Panchami, que é uma outra... Enfim, a gente vai durante 7 dias nas celebrações do Rath Yatra, né? Tá bom? Então, o que acontece? Eu vou introduzir para vocês poderem entender. Não sei se eu vou finalizar essa história hoje, mas vou introduzir. Então, só para a gente entender que... Eu estou aqui com um livro, estou me baseando nesse livro, A Origem do Rath Yatra. Esse livro é fantástico, fantástico. Né? Ele não fala simplesmente sobre o festival da Índia, ele fala sobre os humores mais profundos de Krishna, com seus associados eternos, né? Com o Senhor, com seus associados, com as gopis, com os gopas, com os vaqueiros, né? Então é fantástico, quem puder ter esse livro. Ai, Adriana, eu não tenho Instagram. Adriana, vamos fazer um Instagram para você, eu te ajudo. Tá bom? Então tá, se você não puder, tudo bem. No YouTube?
Tá, pode ser também. Mas no YouTube, bom, depois eu vou explicar o que acontece. Mas vamos lá. Fica tranquila, Adriana. Nunca vou abandonar você. Então, gente, deixa eu me concentrar. Então, hoje a gente vai se hashtag vamos para Vrindavana, né? Hoje a gente vai se transportar para Vrindavana. Não sei se eu vou chegar até o fim. Vamos ver o que vai acontecer. O que Jagannatha quiser. Então, na verdade, Krishna, ele nasceu em Gokula, né? Krishna nasce em Vrindavana, ele nasce de mãe Yashoda e de Nanda Baba. A história do nascimento de Krishna, ela é super complexa, né? Tem várias questões envolvidas que não dá para falar agora. Oi? Tá ligado aí o celular? Então, Krishna ele foi criado por mãe Yashoda, né? Então vários passatempos, passatempos amorosos acontecem desde que Krishna é muito bebezinho, né? Krishna foi amarrado num pilão por mãe Yashoda, né? Que corria atrás dele com seu amor e com a sua afeição, querendo atá-lo, né? Krishna ele realiza a dança da raça com as gopis. Né? Krishna ele pastoreia as vacas em Vrindavana. Na verdade, Krishna ele é um pastor de vacas, né? E é muito curioso isso, porque ele em Dwarka ele é um rei, né? Mas em Vrindavana ele desde jovenzinho ele cresce pastoreando as vacas, né? Mãe Yashoda ia atrás dele, né? Quando jovenzinho os pais decidem deixá-lo ir para o pastoreio, levar as vaquinhas para pastorear, mas os pais ficavam muito apegados a Krishna, eles iam até um local, né, bem distante, acompanhando ele e não queriam deixar ele sozinho, mas até o ponto que Krishna pedia para os pais voltarem. E desde muito jovenzinho também, nesse relacionamento de amor, as gopis, né, elas cresceram dedicando as suas vidas, entregando os seus corações a Krishna e tudo que elas tinham, né? Então, as gopis, elas realizavam também doces passatempos com Krishna em Vrindavana. E o principal deles é a dança da rasa, né? Então, Krishna, desde o início, fazia esses passatempos. E o que aconteceu é que, num dado momento, né, Krishna estava em Dwarka, ele estava com as suas rainhas, 16.108 rainhas, para ser mais específico, né? Essa é a origem, tá, gente? Lembra que Jagannatha é Krishna, senão você pode pensar assim, mas hoje não vai falar de Jagannatha? Então pensa que Jagannatha é Krishna, tá? Porque quando a gente vê Jagannatha como Jagannatha e vê Baladeva e Subhadra, isso está escrito aqui, não é o humor adequado, isso não é o humor de Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu, quando ele ia para o festival do Rath Yatra, ele não via Baladeva e Subhadra, os irmãos, ele via somente Krishna Shamasundara. Né? Ele olhava para Jagannatha e via Krishna, né? Ó Krishna, ele olhava para Jagannatha e desmaiava. Então esse é o humor dos Gaudiya Vaishnavas. Quando a gente olha para Jagannatha, a gente vê o mais amado das gopis, especificamente o amado de Radharani. Então essa é o que é de mais confidencial, né, que a gente precisa entender, e isso não é falado, né, isso não na verdade, quem revela mesmo isso para o Ocidente é Srila Gurudeva, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Mas se você for ver, todos os outros sadhus, eles já falavam sobre isso, né? O próprio Srila Prabhupada, ele tem vários registros no livro A Suprema Personalidade de Deus, que fala sobre a dança da raça, que fala sobre o relacionamento de Krishna com os Vrajavas, mas isso não é falado, então isso foi realmente desvelado. E esse livro aqui é um néctar puro, porque ele fala sobre todos esses humores, né? Então, o nosso humor é esse, nosso humor é olhar para Krishna, né? Adorar Krishna como o mais amado de Radharani, né? E a gente deve almejar por esse amor que Radha sente por Krishna. Por mais que a gente não entenda muito bem, né? Por mais que a gente queira Krishna como um filho, como um amigo, esse humor apaixonado, esse humor de amantes, né? Esse humor onde nada mais existe, só existe o meu amado, é esse humor que a gente deve desejar no nosso coração. Então,
é muito importante a gente se situar nisso, porque isso tem tudo a ver com o Ratha Yatra, porque Krishna ele vai para Vrindavana em busca disso. O que acontece? Né? Ele estava nesse momento em Dwarka, com as suas milhões, 16.108 rainhas, para ser mais específico. Krishna era casado com essa quantidade toda de rainhas e ele se manifestava em 16.000, se expandia em 16.108 formas para satisfazer todas elas. E não pensa que era rainha pequena, não. Eram mulheres, né? Descrito isso aqui, belíssimas. Existem 8 rainhas principais. As 2 principais são Rukmini e Satyabhama. E elas eram as mulheres mais lindas do universo, né? As mulheres mais inteligentes, as mulheres mais capacitadas, mais dotadas de todas as artes. Elas tinham total capacidade para fazer Krishna feliz, elas só viam Krishna, né? Porém de uma forma diferente dos Vrajavasis. E é sobre isso que eu vou falar, que eu estou falando, vou começar a falar, né? Essa era a diferença, né? Porque a gente pode se perguntar, mas por que Krishna não se mantinha, né, com as rainhas? Por que Krishna não se mantinha, né? Eram belíssimas, usavam joias, ornamentos maravilhosos, cozinhavam preparações assim estupendas para Krishna, dançavam de uma forma belíssima, se vestiam, usavam muitas joias, sabe? Eram muito belas. E ainda assim, o que acontecia é que Krishna ele não se sentia feliz nesse lugar. Ele não se sentia feliz, né? Ele vivia num palácio real, né? Ele vivia com todas essas rainhas, ele tinha vários filhos com cada uma dessas rainhas, mas ele não era nem um pouco feliz, aquilo não satisfazia nada ele, não é o que Krishna queria, não era o que Krishna desejava, né? Então o que acontece é que certa vez existe um santo que se chama Narada Muni, né? Para quem não sabe, Narada Muni, ele é muito mencionado no Srimad Bhagavatam, ele viaja o universo inteiro tocando a sua vina, né? E ele glorifica Krishna, e a especialidade dele é que ele conhece muito bem os passatempos de Krishna, né? E ele viaja o universo cantando, né? Ele tem esse dom, ele toca a vina e ele canta muito bem, ele tem uma voz muito melodiosa, então ele canta esses passatempos para o universo inteiro, né? Então Narada ele está nesse momento, por exemplo, em algum lugar cantando, essa é a especialidade de Narada Muni. E aí Narada ele vai ver Krishna em Dwarka, né? E aqui é muito interessante que ele vai para glorificar as rainhas, mas na verdade ele vai fazer uma provocação. Ele vira para as rainhas e fala: ó, como vocês são tão belas, né? Como vocês são maravilhosas, vocês são as mais amadas de Krishna, eu glorifico vocês. Só que Srila Gurudeva fala que por trás dessa fala, o que ele queria dizer era: Krishna não ama vocês, Krishna não está nem aí para vocês. Na verdade, ele ama as gopis, ele ama os Vrajavasis, os habitantes de Vrindavana, essa morada transcendental, suprema, né? E é lá que Krishna deseja estar. Então, as rainhas, né? Óbvio, semideusas, elas sabem, elas sentem isso, né? Quando Narada fala isso, elas entendem que isso era uma provocação. E aí elas falam o seguinte, elas começam a chorar, né? Especialmente Rukmini e Satyabhama, que são citadas aqui por Srila Gurudeva, e elas começam a chorar e elas falam: poxa, embora você esteja glorificando a gente, né? Eu sei que isso não é verdade, eu sei que a gente sabe que nós não somos as mais amadas de Krishna, a gente sabe que Krishna, ele ama, né, as gopis, ele ama os habitantes de Vrindavana, e elas querem entender isso, né? É nisso que começa. Elas não conseguem raciocinar, elas não conseguem ter uma explicação lógica do porquê que Krishna gosta tanto de Vrindavana. Elas pensam e elas não entendem, elas simplesmente não entendem esse relacionamento, como muitos de nós também não entendem, né? A gente olha e pensa: nossa, eu não entendo isso, né? Krishna com gopis, humor apaixonado, não entendo no Yufa disso. Então as rainhas também não entendiam nada. E é dito que realmente isso, que quando você tem, porque, vamos lembrar, Dwarka, esse humor de opulência, esse humor de reverência, de temor, você não consegue compreender o coração do Senhor. O coração do Senhor é repleto de doçuras transcendentais. E ele está ávido por isso. Então, quando a gente está nesse nível de consciência da reverência, né, de enxergar Krishna como Deus,
né? A gente não consegue entender. Não é que ele pode ser apaixonado por moças donzelas, né? Como é que Deus, não existe isso na vida, né? E aí é muito interessante a gente lembrar de uma coisa, que Srila Prabhupada, ele falava: eu vim aqui para dizer para vocês que Krishna é a suprema personalidade de Deus. E aí Srila Gurudeva, ele veio e fala assim: bom, Srila Prabhupada disse para vocês que Krishna é a suprema personalidade de Deus. E eu vim aqui para dizer para vocês que Krishna não é a suprema personalidade de Deus. Todo mundo fica chocado. Krishna é o seu melhor amigo, é o seu mais amado, é o seu filho, é o seu mais querido. Eu vim aqui para falar isso para vocês. Então, o Srila Gurudeva, ele traz, né, esse humor mesmo, né, de intimidade com Krishna, porque esse é o coração de Krishna. Na medida que a gente vai avançando na vida espiritual, a gente vai conseguindo compreender isso, realizar isso no nosso bhajan, na nossa prática espiritual. Isso não é uma coisa que a gente consegue compreender muito bem com o intelecto, né? Então, Narada, ele fez essa provocação, e isso elas começaram a chorar, né? E rainha, quando chora, é um negócio muito sinistro, né? Assim, é dito que é bem sinistro mesmo, que está escrito, elas têm um quarto, e quando elas ficam furiosas, né? No caso, isso não aconteceu aqui, mas quando elas ficam com raiva, só para vocês terem uma ideia, a raiva é tão grande que elas precisam ficar trancadas no quarto alguns dias, né? Para poder, e elas ficam com muita raiva de Krishna, elas rasgam coisas, jogam coisa no chão, e enfim, são sentimentos avassaladores, né, que esses associados do Senhor têm. Então, as rainhas eram muito intensas também, e elas ficaram muito tristes, elas ficaram realmente arrasadas, né, e elas perguntaram: mas por que isso acontece, né? Eu quero muito entender. Eu estou aqui fazendo tudo, né, por Krishna. Eu estou aqui, né, já há quantos anos, né? Nós somos belíssimas, e por que Krishna está querendo estar com essas vaqueiras, né? Elas não têm joias, elas só se decoram com flores, sabe? As pessoas andam descalças nesse lugar. É cheio de cocô de vaca, né? É cheio de espinho. Por que Krishna quer estar nesse lugar? Por que ele quer estar com essas pessoas? Elas são tão simplórias, né? Elas são tão humildes. E elas falam assim mesmo, elas não entendem. E aqui a gente está dando de tudo para ele, do bom e do melhor, né? A gente está tratando ele como um rei, né? E lá ele é tratado com aquela intimidade mesmo, tapa nas costas e, né, sobe no ombro e corre com os vaqueiros, e as gopis brigam com ele, roubam a flauta dele. Então é muito incompreensível para essas rainhas que estão nesse humor de opulência, de reverência, né? Que estão nesse humor assim de exaltação a Krishna. As gopis não exaltam Krishna. Quem exalta as gopis é Krishna, mas as gopis não exaltam Krishna. Elas exaltam ele escondidas, quando elas estão com muita separação, mas no geral o que elas fazem, né? Elas brigam com ele, elas esculacham ele. Essa é a realidade, esse é o termo, né? Então, e Krishna gosta disso, porque ele gosta de um relacionamento de verdade, né? Um relacionamento de intimidade. E isso é o Tata Siddhanta do Ratha Yatra, porque para eu entender por que essa procissão acontece, eu tenho que entender por que Krishna está saindo de Dwarka, né, para Vrindavana. Por que Krishna está indo de Dwarka para Vrindavana? E entendendo isso, eu vou entender como funciona a mente do Senhor, né? Como funciona para eu poder ter também isso. É dito que até hoje, né? Até hoje eu visito um lugar em Vrindavana que se chama Belvana. Você tem que ir num barquinho, até um lugar difícil de chegar, e você vai num dia separado do parikrama, da peregrinação. Nesse lugar, Lakshmi Devi, ela está até hoje fazendo austeridade para entrar na dança da raça, né? Porque ela não conseguiu entrar. Ela não consegue, por exemplo, abandonar o apego que ela tem ao marido dela, que é Narayana, né? Narayana de 4 braços. E para ela entrar, né, dito que, ou você vai ter que, né, trair o seu marido, deixar o seu marido de lado, né? Você vai ter que também fazer bolinha de cocô de vaca, como as gopis fazem. Você vai ter que fazer tudo que as gopis fazem. Lakshmi fala: não, eu não vou fazer isso, né? Isso não é para mim. Então até hoje ela faz austeridade, porque ela não consegue fazer o que as gopis fazem, sentir o que as gopis sentem, né? Então esse é o Siddhanta, né? A Siddhanta é a conclusão filosófica do que há de mais elevado do Gaudiya Vaishnavismo, né?
E o Rathayatra, ele traz isso, né? Ele traz em profundidade esse humor. A gente vai lá na procissão, né? Às vezes acontece aqui, né? Eu já fui no da Gaudiya Mata, já fui na procissão da ISKCON, né? Já tive a oportunidade de participar dos dois. E a gente olha para a deidade e a gente não imagina quanta coisa tem por detrás, né? Aquelas cordas que estão sendo puxadas, na verdade, são as cordas do amor e da afeição dos Vrajavasis, que estão puxando Krishna para Vrindavana. E é tão profundo o Siddhanta, né, que Srila Bhaktivedanta Bharata Goswami Maharaj, ele fala que os Vaishnavas mesmo, eles não acompanham Krishna, Jagannatha, no retorno, né? Eles só acompanham ele na ida. Eles não querem saber de Krishna retornando para Dwarka, né? Para esse reino da reverência. Então, assim, é realmente Krishna em Vrindavana, né? Esse é o nosso humor. E isso deve ser muito falado para a gente poder cada vez mais compreender. A Rosana falou, entendi. Se você não entendeu, ou se alguém mais não entendeu, não se preocupe, porque essas coisas, elas vão entrando no nosso coração, aos pouquinhos, né? Não é uma coisa muito simples de entender, mas, né, nem eu não entendo também, tá? Mas, assim, é de tanta gente ler e cantar e orar e participar, né? Eu já participei de muitas procissões, peregrinações, então vai entrando aquilo dentro de você. E no momento em que eu estou falando, essa compreensão ela vem. Mas se eu tivesse a plena realização, eu não estaria aqui, né? Eu estaria realmente, mas eu estaria num bhajana profundo, né? Servindo esse casal divino. E lamentavelmente essa não é a minha condição, né? Então eu também não entendo, não se preocupe, tá? Todo mundo que não entende, mas vamos vir que a gente vai um dia entender e muito em breve, eu costumo dizer, né, Srila Gurudeva falava nessa vida, in this life, do or die, faça ou morra. Então a gente tem que pensar que essa é a nossa única vida e que a gente tem essa vida para fazer o que tem que ser feito. E aí as rainhas estavam, né, destemperadas, né? E elas começaram a falar para Narada Muni, poxa, à noite, eles começam Krishna começa a me chamar de Radharani, né? Puxa o meu véu e fala, orade, orade, orade. Krishna ele começa a delirar à noite, ó Lalita, ó Vishaka, onde está vocês? Mãe Yashoda, ó, onde você está? Eu quero comer pão com manteiga, eu quero tomar leite do seu seio, né? E Krishna começa a delirar à noite, ó, chama-lhe, chama-la, chama-lhe, que é o nome da vaquinha dele, onde estão as minhas vacas? Então Krishna começa a delirar e chamar, ó Sudama, Shridama, Subal, Madhumangala, meus amigos, onde vocês estão? Krishna começa a delirar e chamar pelos Vrajavasis e ele sofre, né? Toda noite ele sonha e ele fica realmente em êxtase, né? Clamando pelos Vrajavasis. E as rainhas, elas testemunham isso. E elas ficam muito tristes, porque elas não entendem nada daquilo. Porque elas falam, meu Deus do céu, a pessoa tem tudo e está querendo estar nesse lugar, né? Tão simples. Como que pode um treco desse? Então, elas não entendem isso. Então, dito que eles chamam até as vacas, né? Chama-lhe, Dvavari, Kalindi, Ganga, Pisanga, onde estão vocês? Né? E ele chora a noite inteira quando ele está em Dwarka, né? Está dito aqui, literalmente, que a cama fica toda molhada com as suas lágrimas. E isso não acontece apenas em uma noite, ele vive assim. Daí, gente, pensa só, como é que Deus pode viver chorando por pessoas? Isso é o poder do devoto puro do Senhor. Na verdade, é mais uma confidência, não são os devotos, parece que os devotos puros servem o Senhor, e eles servem, mas no fundo é Krishna que vai lá e serve esses devotos puros. Então é muito assim, esses devotos puros, né, eles têm um manasiseva, eles têm um serviço íntimo. Eu não vou nem deixar essa live salva no Instagram, se eu deixar por pouco tempo, porque as pessoas não vão entender. Acho que também vou tirar do Facebook, vou botar depois lá no YouTube, tá? Tá sendo gravado aqui. Então, esqueci o que eu ia falar. Eu ia falar alguma coisa mais profunda. Então, o que eu estava falando, gente? Deu um branco aqui. Então, Krishna, ele está sofrendo muito, né?
que as pessoas não... É incompreensível essa questão dele, né, querer estar num lugar, né? Como é que Deus... Eu estava refletindo aqui, como é que Deus pode, né, amar? E aí eu estava falando que os devotos puros, eles servem o Senhor em Manasseseva. Eles servem Radha e Krishna nos seus passatempos íntimos, né? Manasseseva, ele está me lembrando, Manasseseva é o serviço através da mente. Então, né, Shila Gurudeva, Shila Prabhupada, né, esses devotos muito elevados, que é raro a gente ver, gente. Não tem, eu não sei quem tá. Não tem. Igual, não tem, tá? Ainda não conheço. Então, esses devotos puros, eles estão completamente em êxtase amoroso, servindo Radha Krishna nos seus passatempos íntimos. Sabe o que é isso? Eles se rebaixam para poder escrever um livro e dar palestra. Então, assim, é muito profundo, né? Eles estão servindo nas suas formas de gopis e manjares, né? Prabhupada, Shila Gurudeva. Então, eles estão servindo a Radha Krishna constantemente na sua mente, né? E só que o que acontece? É Krishna que serve eles. Krishna vem, Radharani vem e serve esses devotos puros, né? Serve eles com todo o amor, massageia os pés deles, serve esses devotos. Então, na verdade, é o contrário, né? O que acontece é que Krishna acaba servindo seus devotos puros. E isso não acontece com as rainhas. Então, elas ficam super chateadas, né? Enquanto isso, Krishna está entendendo tudo o que está acontecendo. Ele está vendo que elas estão hiper chateadas. Ele está num salão, né, no reino dele, chamado Sudharma. É dito que esse salão ele se expande, né? Ele diminui de tamanho, se expande, ele refrigera, esquenta, ele tem vários poderes esse salão, assim como o próprio Krishna tem, né? Krishna aumenta de tamanho, diminui de tamanho, então Krishna estava escutando tudo, né? Krishna, a gente sabe que é onisciente, onipotente, né? Aqui o Tata Siddhanta aqui, ele é realmente um menino, um doce menino em Vrindavan, mas ele é onisciente, ele é onipotente, né? Ele é o próprio Senhor. Então ele está ouvindo tudo o que está acontecendo. E ele está vendo que está acontecendo alguma coisa por aí, vai acontecer alguma coisa. E aí o que acontece é que a mãe de Baladeva Prabhu, né, do irmão de Krishna, a mãe Rohini, ela entra nesse lugar que as rainhas estavam reunidas, né, no palácio. Todas elas estavam reunidas, né, e mãe Rohini entra. Não sei se, deixa eu ver aqui, todas ou... isso, todas as rainhas estavam nesse palácio, né, onde Narada chegou. Elas estavam celebrando um grande festival e as 16.108 rainhas estavam lá, mas principalmente Rukmini, Satyabhama, Jambavati, Bhadra, Mitravinda e Nagnaditi. Essa eu nunca tinha ouvido falar. Então essas principais rainhas elas estão, né, liderando o festival e elas querem entender. E aí Mãe Rohini vem, né, para esse festival. E elas começam a falar: mãe, você acompanhou Krishna desde bebezinho, né? Você viu Krishna nascer, Balarama e Krishna, eles praticamente cresceram juntos, né? Você morava em Vrindavana, agora você está aqui, mas naquela época você estava lá. Então elas percebem ali uma grande oportunidade delas entenderem, né, quem são as gopis, o que é Vrindavana, como as coisas funcionam, né? Então elas percebem essa oportunidade, as rainhas de Dwarka. Então elas pedem, né, por favor, mãe. Então elas começam a questionar, né? Ela fala que você estava lá quando eles eram bebês, você conheceu Mãe Yashoda, você conhece os Vrajavas, porque as rainhas elas não conhecem, elas não vão a Vrindavan, elas não conhecem ninguém, né? Elas simplesmente vivem lá com Krishna em Dwarka. E ela fala: você sabe como é que é esse amor delas por ele? Por favor, conta pra gente. O que tem de diferente, né? Por que ele gosta tanto desse lugar tão simples? E as rainhas falam: o coração de Krishna derrete, e elas continuam falando, né? Que ele fica chamando: ó mãe, né? Eu já falei isso, né? Por favor, eu tô com fome, me dá leite. Então elas ficam repetindo isso para Rohini. Em várias partes aqui do texto conta isso, né? Que elas ficam falando, né? Como é que Krishna se comporta à noite, que ele fica chorando e pedindo pela presença, né, dos Vrajavasis. E o que acontece é que Rohini começa a contar esses passatempos que eu introduzi no início, né? Então Rohini, ela começa a se lembrar da sua grande amiga, né, da sua melhor amiga, que é Yashoda,
e ela começa a chorar. Ela lembra das golpes de Yashoda, de Vrindavana, ela começa a chorar de emoção, né? E em seguida, ela começou a contar os passatempos. Então, ela começa a contar de Krishna quando era pequenininho, né? Krishna roubando manteiga, Krishna roubando leite, Krishna fazendo várias traquinagens, Mãe Yashoda correndo atrás de Krishna e querendo amarrar Krishna. Então, todos os passatempos mais simples que você possa imaginar, mais doces, né? A gente sabe, quem já leu o Srimad Bhagavatam, 10º canto, conhece, ou o livro de Prabhupada, a Suprema Personalidade de Deus, que é perfeito, tem todos os passatempos, ou esse livro que a gente está lendo, que é o Bhakti Rasayana, que fala mais dos humores e sentimentos, sabe como funciona a Vrindavana. Então, são vários passatempos, né? Então, tem esse de Mãe Yashoda, né, amarrando Krishna, e vários passatempos. Mãe Rohini, ela começa a descrever, né, a dança da raça, como Krishna ele tem a capacidade, né, de realizar uma dança belíssima, que até a lua para enxergar, para ver, para contemplar, né? E como isso é tão maravilhoso e transcendental, né? Como Krishna, ele massageia, ele enxuga o suor das gopis, porque elas ficam muito cansadas de dançar, chega uma hora que elas cansam e Krishna refresca elas, né? Leva elas para o rio Yamuna e limpa, né, o suor das gopis. Então, assim, Mãe Rohini vai ficando muito emocionada e vai contando várias coisas maravilhosas, como Krishna ele sai para pastorear as vacas, né? Como ele adentra a floresta de Vrindavana, né? Logo de manhã cedinho, e ela conta detalhes, né? Que Mãe Yashoda e Nanda Baba, os pais de Krishna, eles vão até o último milímetro, né? E assim, nesse ponto Krishna já está começando a perceber que tem várias gopis olhando para eles, né? De tudo quanto é lugar, da fresta da porta, das janelas. E começa, né, esse movimento de rasa doçura, né? Então Krishna começa a perceber e ele fala: mãe, por favor, volta, daqui você não precisa mais vir. E ele começa, né, a ter essas trocas amorosas no caminho, né? Trocas amorosas com as vacas, né? Krishna considera as vacas como sua própria mãe. Então, assim, tudo em Vrindavana é muito doce, é muito lindo, e nada disso acontece em Dwarka. Dwarka não tem dança da raça, não tem pastoreio, né? Dwarka é Krishna com a sua rainha, né? Cada uma, e os seus filhos. Diz que cada rainha tem 10 filhos. É aquela vida normal, né? Como a gente vive, né? Você casado ou não, mas aquela vida tradicional. E Krishna, Mãe Rohini vai descrevendo a magia de Vrindavana, né? E as rainhas ficam ouvindo, né? Ficam, nossa, realmente né, é encantador. Então, e vários detalhes aqui nesse capítulo fala como Mãe Yashoda certa vez começou a brigar com Krishna e falar: você está roubando, né, manteiga, você tem que parar com isso, seu ladrão. E aí Krishna ele fica transtornado e fala assim: para você estar me falando comigo dessa maneira, né, é porque eu não sou seu filho. E ele faz uma chantagem emocional. Essa história ela está no Srimad Bhagavatam. E aí a Mãe Yashoda fica muito... Quando Krishna fala isso, ela começa a chorar desesperadamente. E ela fala: não, Krishna, é claro que você é meu filho, não disse isso, você não rouba manteiga. E ele fala: sim, mãe, eu roubo manteiga. E ela fala: não, meu filho, me desculpe. Porque ele fala: eu vou embora, né? Eu vou pro rio Yamuna, eu não volto mais para cá, eu não sou seu filho, você me trata muito mal. Então tinha essas trocas amorosas muito doces. E diz que Mãe Yashoda, quando ela ficava assim muito emocionada, ela jorrava leite do peito, né? Jorrava mesmo, assim, saía leite do peito dela. E era muito, esse era um sintoma de êxtase, né, de Mãe Yashoda. Ela amava muito Krishna, ela queria, né, mesmo Krishna já grande, né, ela queria Krishna no peito dela, ela queria manter Krishna com ela, como um garotinho. Então, esse é o amor de Vrindavana, que não existe em Dwarka, né? Então, a Rohini, ela prosseguiu. A única coisa que os Vrajavasis sabem, na verdade, tem um detalhe nessa história, que eu vou falar rapidamente, que a Padmavati, né, ela entra nessa assembleia e ela é a mãe de Kansa, né? Kansa é um demônio que tenta matar Krishna.
E ela começa a falar tudo ao contrário, falar que mãe Yashoda maltratava Krishna, falar que Krishna vivia descalço, que eles não davam nenhum sapato para Krishna. E aí mãe Rohini expulsa ela, fala, olha, sai daqui porque você está falando um monte de besteira, né? E isso tem uma razão de ser, porque é o que acontece com a nossa mente, se a gente for parar para pensar. Sempre que a gente está realmente absorto no Senhor, entra uma faísca, né, de algo que tem a ver com algo nocivo, né? Ou de fora, uma invasão externa, né, de alguém, ou da sua própria mente, né, que cambaleia naquilo e cai naquela situação de apego ou de desejo, né, ou de raiva ou de depressão. Então sempre tem uma coisinha querendo entrar, né, quando esses passatempos estão acontecendo. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Eu vou ler depois os comentários. Então, muito cuidado com isso, né? Então, eu só não queria deixar de mencionar esse detalhe. Então, ela sai rapidamente e aí Rohini, ela continua falando com as rainhas e vai falando desses passatempos maravilhosos. E Rohini, ela fala o seguinte, a única coisa, né, que os Vrajavasis sabem é que Krishna é seu filho, seu melhor amigo e seu mais amado, né? Vocês, às vezes, pensam que Krishna é a própria suprema personalidade de Deus e vocês podem vê-lo com 4 braços, mas essa ideia nunca se manifesta em Braja. Braja é Vrindavana, né? Braja é o apelido de Vrindavana. Os Vrajavasis, né, esses habitantes de Vrindavana, eles veem Krishna como um menino inocente, né? Eles não veem Krishna como Deus, simplesmente não existe. Tem várias histórias falando, né? Tem uma vez Baladeva, ele tenta falar para a mãe Yashoda, mãe, eu vi o universo na boca de Krishna. Aí ela fala, mãe, você está brincando. Você está... Baladeva também chamava Yashoda de mãe, né? Então, eu vi... É toda uma questão do nascimento que eu não vou falar agora, tá? Mas só para entender. E ele fala, mãe, você está brincando... Ele fala, Baladeva, você está brincando comigo. Krishna é universo. Krishna é meu filho, deve ser algum demônio, né? Deve ter algum espírito ruim dentro desse menino. Então, assim, eles nunca conseguem enxergar. Quando Krishna levanta Govardhana, né? Na verdade, todos os Vrajavasis levantam as suas bengalinhas e todo mundo acha que está ajudando Krishna, mas ele levanta Govardhana com o dedo mindinho, né? Então, assim, eles não conseguem enxergar a opulência de Krishna. Eles simplesmente pensam, é o meu menino mais inocente, né? A gente precisa tomar conta dele. E eles ficam desesperados, né? E eles não conseguem enxergar que Krishna faz também esses passatempos de opulência. Quando Krishna mata um demônio, por exemplo, eles pensam, meu Deus, meu filho quase morreu na mão desse demônio, né? Como é que Krishna consegue fazer isso? Então, assim, eles têm uma fé imensa de que Krishna pode resolver todos os problemas, mas eles nunca pensam que Krishna é Deus, que Krishna é a suprema personalidade. Isso não existe em Vrindavana. Krishna não é Deus. Krishna não é a suprema personalidade de Deus. Krishna é um menino, e de acordo com cada relacionamento, né, cada pessoa vai enxergar ele de uma forma. Então é como se tivessem várias pessoas no mesmo lugar. Isso é dito também, né? Shri Gurudeva fala que cada um bota uma lente, né, e cada um enxerga com uma lente diferente. Então as gopis enxergavam ele como o seu amante, né? Mãe Yashoda e as gopis mais velhas enxergavam ele como seu filho. Os gopas, né, os próprios maridos das gopis e os seus amigos, enfim, eles enxergavam Krishna como o seu melhor amigo. Então cada um, né, na sua raça, no seu humor, no seu relacionamento, enxergava Krishna de uma forma muito especial, muito íntima, né, muito querida. Então essa é a magia de Vrindavana, né? Então essa é a única coisa que os Vrajavasis sabem. E aí ela fala que Krishna vive dançando, tocando a sua flauta, né? Que o seu turbante vem decorado com uma pena de pavão,